Ok, então, boa noite a todos, ou bom dia a todos, novamente, ou boa tarde, talvez. Nesse vídeo a gente vai falar de uma ferramenta que é essencial, tá, para contagem, e ao mesmo tempo simples e poderosa, tá, que é o princípio de inclusão e exclusão, tá. Na verdade é que não é nada novo, é algo que certamente todos vocês já conhecem, não só desse curso, que a gente já usou, mas em outros cursos para as versões pequenas, tá? E o princípio de inclusão e exclusão é simplesmente uma extensão da versão pequena, tá? O que que eu estou falando isso? Versão pequena são quando cai igual a 2, por exemplo, quando a gente tem dois conjuntos, tá? O princípio de inclusão e exclusão a, a, age sobre uma coleção de conjuntos, tá? Em geral, todos esses conjuntos são subconjuntos de um conjunto base. Tá, e o caso equivalente, o caso pequeno, para quando a gente tem dois conjuntos, tá? Quais são os problemas com os quais a gente lida? Bom, são dois problemas que, no fundo, são praticamente o mesmo, tá? Um conta positivamente, o outro negativamente, mas a gente, ambos, às vezes, dependendo da situação, é melhor usar um ou melhor usar o outro. A gente vai tratar dos dois, e é claro que um é equivalente ao outro, tá? Então, imagine que a gente tem dois conjuntos A e B, tá? E a gente tem lá depois um conjunto S, que é a união de A e B, e a gente quer saber quantos elementos tem em S, tá? Claro que assim, em função de número de elementos de A e o número de elementos de B, né? Óbvio, tá? Então, a gente sabe o quê? Que o número de elementos em S, tá? Quando fazendo o diagramazinho de Venn para A e B, né? A gente pode ter o conjunto A, o conjunto B e a interseção de A e B, né? Tá? Então, se a gente fizer a S como sendo o número de elementos em S como número de elementos em A mais o número de elementos em B, a gente tem que a interseção de A e B está sendo contada duas vezes, né? Se ela não for vazia, tá? Então, a gente tem que subtrair a interseção de A e B uma vez, tá? Para que a gente obtenha a igualdade. Isso aqui é uma relação simples, né? Sempre quando a gente aprende conjuntos lá atrás, a gente já aprende, e cardinalidade de conjuntos, a gente já aprende isso, e no fundo aprende o quê? Que olha, que a união é subaditiva, né? Ou seja, o número de elementos da união é menor ou igual ao número de elementos da soma, da soma do número de elementos dos conjuntos, né? Então tem que subtrair uma interseção aqui. E a outra versão, tá, relativamente equivalente, imagina que a gente tem dois subconjuntos A e B, de uma base S, tá? E a gente quer saber quantos elementos estão em S que não estão em A união B, tá? Então esse aqui seria um diagrama de Venn apropriado, né? Tá? Então a gente tem lá o conjunto S e tem o conjunto A e o conjunto B dentro dele, eles podem ter uma interseção não vazia também, e a gente quer saber então quantos elementos estão em S que não estão em A união B, tá? E isso, de novo, a contagem simples é o quê? É simplesmente o número de elementos em S menos o número de elementos em A menos o número de elementos em B. Só que aqui, de novo, pode estar contando duplamente a interseção de A e B. Então a gente tem que adicionar uma vez a cardinalidade de A e B, porque A pode ter sido subtraída duas vezes, né? Tá? Então isso aqui, obviamente, é maior ou igual S menos A menos B, a cardinalidade de todos. Tá? De novo, a união é subaditiva. Tá? Só inverteu a ordem aqui agora, porque a gente tem a subtração dos conjuntos. Tá? Então, no fundo, é o mesmo problema. Só um a gente quer saber o número de elementos em S, que é dado apenas a união, no outro a gente quer saber o número de elementos em S que não estão naquelas uniões, tá? Então não é à toa que se a gente mostrar uma dessas relações, estender uma dessas relações, a gente vai estar estendendo a outra também. Só que é conveniente ter as duas, porque como eu falei, em algumas situações é mais fácil resolver o problema usando uma ou usando a outra. E a gente vai ver exemplo dos dois casos, tá? Então, bom, o que a gente imagina que vai acontecer aqui? Claramente a gente vai estender aqui de k igual a 2 para qualquer valor de k, né? Inteiro positivo, tá? Quando tem k é 1, é trivial, quando k igual a 0 é mais trivial ainda. Então, quando k igual a 2 é fácil, a gente vai estender isso aqui para 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Então, é possível tratar com diagrama de Venn, por exemplo, para k igual a 3, k igual a 4, mas o que a gente quer é algo que valha no geral, né? Bom, mas é interessante a gente ver o que acontece, por exemplo, quando k igual a 3, vai. Vamos ver quando a gente tiver três conjuntos.
seja, temos aqui conjuntos x1, x2, x3, e S é a união de x1, x2, x3, e a gente quer saber o número de elementos em S. Tá? Usando o diagrama de Venn de novo, bom, a gente tem lá conjunto x1, conjunto x2, conjunto x3, dá para ver o quê? Quando a gente quer saber o número de elementos em S, quando a gente faz a soma de x1, x2 e x3, a gente está contando duas vezes o quê? A interseção de x1 com x2. E também está contando duas vezes a interseção de x1 com x3 e contando duas vezes a interseção de a x2 com x3. Tá? Então a gente tem que tirar uma vez cada uma delas. Bom, mas quando a gente faz isso, quando a gente tira a interseção de x1 com x2, a gente está tirando a interseção x1, x2, x3 uma vez, outra vez, outra vez. Então a gente tirou 3 vezes, então a parte aqui ficou um buraco. Tá faltando o quê? Tá faltando acrescentar os elementos dessa interseção uma vez mais. Tá? A gente tirou demais. Tá? Tirou esses elementos aqui, eram contados 2 vezes, tá? E a gente tirou esses caras aqui a 3 vezes, né? Então eles sumiram. Então a gente tem que botar eles de volta, tá? Então, aí de novo, aqui, se a gente somar só esse pedaço aqui dos singletons, os próprios conjuntos x1, x2, x3, é maior ou igual a S. Se eu subtrair, então, depois os pares é menor ou igual a S, e quando a gente finalmente adiciona a interseção dos três, isso aqui fica igual ao S, tá? Isso aqui é, na verdade, o que você precisa entender, a mecânica, o, o lema, tá? O lema não, o princípio da indução. A indução é basicamente isso aqui, só que estendido para K conjuntos. E algo semelhante vale nessa versão aqui da união do S, algo semelhante vale se a gente quiser saber quantos elementos estão em S menos a união dos X, né? Tá? Então, deixo para você fazer o diagrama de Venn para o caso igual a 3 dessa variante aqui, tá? Tá na mesma. Bom, então, o princípio da inclusão e exclusão é simplesmente a generalização para K maior ou igual a 2 conjuntos, para que a gente não fique tendo que, obviamente, analisar diagrama de Venn o tempo todo. Tá? Também é conhecido como crivo, tá? São métodos de crivo, tá? Onde o crivo de Eratosthenes é um exemplo. Tá? Lembra lá de PI, onde um exemplo é o crivo de Eratosthenes. A gente queria determinar todos os primos menores ou iguais a n, e a gente fazia como se fosse um filtro, né? Tá? O princípio de inclusão e exclusão é semelhante. Tá? Então, bom, como é que a gente enuncia o princípio da inclusão e exclusão? A gente tem lá agora x1, x2, xk, subconjuntos de n, tá? Imagina que o x tem, com subconjuntos de x, digamos assim, x grande, e o x grande tem n elementos. Então, não sei o que isso faz aqui. E essa coleção, os conjuntos não são necessariamente distintos, tá? Pode ter repetição aqui de x1 até xk, tá? A gente vai definir uma notação, qual é? X, índice vazio, é o próprio conjunto x, tá? E para qualquer conjunto de índices que não seja vazio e seja subconjunto do conjunto de elementos de 1 até k, tá? A gente diz que o x índice conjunto i é simplesmente a interseção para izinho pertencente a i do xis. Tá? Por quê? Bom, porque aqui, lembra, a gente tinha aqui só 1 a 1, depois tem aqui a interseção par de todos os pares, aí depois tem aqui tem a interseção de triplas. Tá? Se o K fosse igual a 4, teria a interseção de triplas, depois teria a interseção das quádruplas. Se o K fosse igual a 8, teria a interseção de quíntuplas, de sextuplas, de sétuplas e de octuplas. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, a gente tem uma anotação adequada para escrever isso aqui. Tá? Então, o teorema da inclusão e exclusão, versão 1. Tá? Vamos chamar assim. O número de elementos em X que não estão contidos em nenhum dos xis, tá? Da família ali em cima, tá? Ou seja, simplesmente o número de elementos que em X menos os elementos que estão contidos na união em xi, para i até k, né? É simplesmente o somatório para todo o subconjunto de índices i contido em k, tá? No conjunto de 1 até k, do número de elementos que estão na interseção daqueles conjuntos indexados por aqueles índices, e o sinal alterna em -1 e +1 de acordo com a cardinalidade do número de conjuntos que está sendo utilizado. Tá? Isso é verdade, dá para a gente ver aqui, né? Por exemplo, aqui é positivo, positivo, positivo.
Tá? Aqui, esse cara vai ser negativo, esse vai ser negativo, esse vai ser negativo. Aí esse é positivo de novo. Tá? Se tivesse mais, fosse com 4, ainda teria mais um monte positivo. Depois, com desigualdade ímpar, seria negativo, um monte de negativos. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Ah, ok. Então, isso aqui é o teorema da inclusão e exclusão na primeira versão. Tá? Bem simples de lembrar com essa anotação que a gente definiu aqui. Certamente isso aqui precisa de uma prova, né? Tá? Bom, como é que a gente prova isso? Não, a forma mais simples, eu acho, é a gente contar para os elementos em X quantas vezes eles estão contribuindo do lado esquerdo e quantas vezes eles estão contribuindo do lado direito. Tá? Então, basicamente, é uma prova praticamente combinatória, tá? Dessa igualdade. É a forma mais fácil de provar, eu acho. Então, vamos lá. Então, a soma do lado direito, ela é simplesmente o quê? Uma combinação linear do xis, tá? X, índice conjunto I, o número de elementos que tem lá dentro, né? A cardinalidade, com coeficientes menos 1 e 1, né? Tá? Então, se a gente rearranjar a soma, o que a gente obtém? Bom, a gente tem aqui que o lado esquerdo, a gente quer contar o número de elementos que estão em X menos os que estão na união do xis, aqui. Xi minúsculo. Isso aqui é igual, pela nossa soma ali, o quê? I elevado a... Assim, desculpa, é a soma do conjunto, para todos os subconjuntos I de índices I, dos elementos de 1 até K, de menos 1 a I, elevado a cardinalidade de I, xi, né? Isso aqui a gente, por enquanto, só está reescrevendo o que a gente quer mostrar. Que isso aqui a gente pode abrir, obviamente, o que representa esse xi aqui, né? Tá? Isso aqui é simplesmente a soma de um elemento que está ali dentro, né? Para cada um deles. Tá? Então isso aqui é simplesmente a soma para todos os elementos índices I de menos 1 até K, soma para x, pertencente a xi de menos 1 elevado a I. E bom, sempre que a gente tem duas somatórias, tá? Qual é aquela técnica extremamente útil que a gente já falou, e não só nesse curso, mas aparece em vários cursos, princípio da contagem de duas formas, né? Sempre que você tem duas somas, inverte as somas e vê o que dá. Em geral, você consegue resolver o problema. Então, isso é a mesma coisa o quê? Que somar para todo x pertencente a x, para I, conjuntos de índices I, subconjuntos de 1 até K, tal que, obviamente, o x tem que pertencer ao xi, né? De menos 1 elevado a cardinalidade de I, tá? Então, desde que o lado esquerdo aqui conte a mesma coisa que o lado direito aqui, obviamente esse lado direito aqui do enunciado vai contar a mesma coisa, né? Porque é uma sequência de igualdades aqui, tá? Então é isso que a gente vai mostrar, que esse lado esquerdo está contando o mesmo do lado direito aqui. Tá? Então, para isso, agora a gente analisa a contribuição de cada x pertencente a x, ou seja, dessa soma aqui, nos lados esquerdos e direitos. Tá? Tem o quê? Tem dois possíveis casos. Né? Quais são? Primeiro, o x não pertence a algum dos x's. Tá? Ou seja, ele não pertence a nenhum dos x's aqui, então ele não está sendo retirado. Então ele ocorre uma vez aqui em x, tá? No lado esquerdo, é óbvio, ele não vai ser retirado. Tá? E ele também ocorre uma vez só no lado direito. Por quê? Porque ele não está aqui em nenhum dos x's, certo? Então, qual é o único conjunto de índices I aqui que vai conter o x? Lembra, lá por definição, o x de índice vazio é o próprio x. Tá? Então, esse é o único conjunto que vai ter, no lado direito, que vai ter o próprio x. Tá? Ele não está em nenhum xi. Então, ele também a gente só tem a contribuição dele em uma unidade aqui no lado direito. Tá? Bom, obviamente o próximo caso, o próximo caso é que o x, ele ocorre em alguns x's, tá? Conjunto x índice isso. Tá? Então imagina que você tem lá J, um outro subconjunto de índices, obviamente diferente de vazio, né? Porque vazio é o caso aqui em cima, tal que o x pertence a todos esses xj's. Tá? Então, o que a gente tem? O x, ele não contribui com o lado esquerdo. Por quê? Porque ele estava lá em x e vai ser removido. Bom, e qual é a contribuição que ele tem no lado direito? Ele ocorre em cardinalidade de J maiúsculo, né, capital J aqui, a subconjuntos.
Tá? Então, quantas vezes realmente ele está sendo contado aqui no lado direito? Para cada xzinho, a gente tem aqui um subconjunto de índices contido em K, que o xzinho vai estar lá dentro. Tá? E a gente vai ter aqui o menos 1 elevado à cardinalidade daquele conjunto. Isso aqui é equivalente ao quê? Bom, quantas vezes a gente consegue, para aquele número de subconjuntos J, tendo simplesmente 0 unidades aqui. É o coeficiente binomial, né? Do número de J tomado 0 a 0. Menos o número de J tomado 1 a 1. Mais o número de J tomado 2 a 2. Menos o número de J tomado 3 a 3. Mais lá, menos 1 a J, cardinalidade de J, J tomado J a J, né? Tá? Que é o número de vezes que o xzinho vai aparecer para cada um desses subconjuntos aqui, né? Lembra, isso aqui é um conjunto de índices para todos os índices, sim, do conjunto de 1 até K, tal que o xzinho está lá dentro. E isso aqui, pelo teorema do binômio de Newton, é a mesma coisa que menos 1 elevado a menos 1 menos 1 elevado a J, que é 0, né? Ou seja, então naturalmente o xzinho, no caso 2, aqui ele não contribui em nenhuma unidade no lado direito. Bom, então acabou a prova, né? Tá? Então realmente todas essas igualdades aqui valem, então a gente acabou de provar o teorema aqui. Bem simplesinho, né? Bem bacaninha. Tá? Vale a pena a gente provar a segunda versão, tá? que é a versão da união. Ela é praticamente um corolário da primeira. Tá? A gente já provou tudo que precisava na primeira, mas vamos enunciar com o teorema ainda da segunda. Então, para quaisquer x1, x2, xk em x, de novo, com x igual ao número de, tendo n elementos, não necessariamente distintos, tá? A gente tem que a união aqui dos xis é a soma, tá? Agora, de i, os índices i, subconjuntos de 1 até k, agora o vazio não entra na história, tá? Então, de menos 1 elevado a cardinalidade de i mais 1, número de elementos na interseção daquele xis com izinho, de xizinho para izinho pertencente a i. Tá? Bom, o que é o lado esquerdo? É igual a esse lado esquerdo aqui, ele é igual ao quê? Ele é igual a x, a cardinalidade ali é igual a cardinalidade de x inteiro menos x menos a união de xi, né? Tá, isso aqui a gente provou, né? Quanto vale. Tá, então, ou seja, no fundo esse cara aqui é igual a isso menos isso, aqui, que isso é igual a isso aqui pelo teorema anterior, e bom, tem mais um menos 1 aqui, né? Obviamente, esse x aqui é vazio, então, bom, botando esse x para dentro e o menos 1 aqui para dentro, aqui vai dar o mais 1, né? E aí, bom, então não soma o x completo ali e fechou. Tá? Então, tá aí a prova dos dois casos. Tá? Ó, o primeiro exemplo, vamos fazer um exemplo bem simples, vai. Imagine então que X é um conjunto de alunos de matemática discreta. Tá? E aí a gente tem lá como X1 os alunos de matemática discreta que também estão matriculados em lógica básica. X2 são os alunos de matemática discreta que também estão matriculados em análise de algoritmos. E X3 são os alunos de matemática discreta que também estão matriculados em álgebra linear. Tá? E imagina que a gente dá uns valores agora. Supõe que a gente tem 100 alunos em matemática discreta, na verdade a gente tem, tá? Isso aqui é verdadeiro, agora o resto aqui é inventado. Eu não sei, mas isso aqui, eu sei, o x igual a 100 eu sei. Então, a gente tem lá, imagina que x1 é 35, x2 é 30 e x3 é 30 também. Então a gente sabe quantos ainda estão matriculados em lógica básica, análise de algoritmos e álgebra linear. E a gente sabe que o número de matriculados em lógica básica e análise de algoritmos são 9. O número de matriculados em lógica básica e álgebra linear, 11. E matriculados em análise de algoritmos e a álgebra linear são 10. Tá? E o número de alunos que, além de matemática certa, estão matriculados nos três, tá? São 5. Tá? Então, bom, a gente tem bastante informação aqui, né? Tá? Então faz sentido a gente perguntar o quê? Nesse caso aqui, a gente quer saber qual o número de alunos que não fazem nenhum dos 3 cursos. Ou seja, eles obviamente só estão fazendo matemática discreta, eles não estão fazendo nem lógica básica, nem análise de algoritmos, nem álgebra linear. Tá? Observa que dessa lista que a gente forneceu aqui, a gente não tem informação disso, né? Tá? A gente só tem quantos são que estão matriculados em matemática discreta e a gente sabe que eles estão fazendo outros cursos em conjunto ou separado, mas a gente não sabe exatamente quantos. E observa que tem um monte de overlapping aqui, né?
tá? Acho que a gente está cobrindo. Então a gente quer saber exatamente quantos. Bom, um exemplo bem simples, né? Princípio de inclusão e exclusão, o que a gente quer lá é x menos a união de x1, x2, x3, né? Então, que isso aqui dá a cardinalidade de x, 100 menos a cardinalidade da soma a soma da cardinalidade de x1, x2, x3, mais a soma da cardinalidade da interseção dos pares, menos a cardinalidade da interseção das triplas, tá? Que são exatamente 30 alunos. Tá? Então tem 30 alunos que só estão fazendo matemática discreta, dessa lista de 100 aqui. Tá? Pergunta, era evidente isso daqui, de cima? Era uma consequência, né? Tanto que foi só usar o princípio da inclusão e exclusão, mas não sei se vocês enxergaram esse número 30 aqui, diretamente desses valores aqui em cima. Então o princípio da inclusão e exclusão é útil nesse caso simples aqui. Ó, segundo exemplo, um pouquinho mais interessante. A gente quer saber o número de inteiros de 1 até 100, tá? Inclusive, tais que o n não é divisível nem por 2, nem por 3 e nem por 5. Quantos são? Vai, tenta fazer aí. De novo, o princípio da inclusão e exclusão é uma boa técnica para resolver isso. Então a gente tem lá que o x é o conjunto de 1 a 100. Então tem 100 elementos em x. x1 define como se fossem os elementos que estão em x que são divisíveis por 2. Tá? x2 os que são divisíveis por 3 e x3 os que são divisíveis por 5. Bom, quantos elementos em x são divisíveis por 2? É 100 dividido por 2 arredondado para baixo, né? Tá? Tem basicamente 50 elementos divisíveis por 2 dentro de x. E divisíveis por 3, 100 dividido por 3, arredondado para baixo, tem 33. E por 5, 100 dividido por 5, arredondado para baixo, tem 20 elementos que são divisíveis por 5. Tá? Bom, quanto vale a cardinalidade de x1 interseção x2? Quem está em x1 interseção x2? Bom, em x1 são os que são divisíveis por 2 e x2 os que são divisíveis por 3. Então eles têm que ser divisíveis por o quê? Pelos dois, né? Tanto por 2 quanto por 3. Então eles têm que ser divisíveis o quê? Pelo mínimo múltiplo comum de 2 e 3, que é 6. E a gente tem 100 dividido por 6, arredondado para baixo, que dão 16. Mesma coisa para os divisíveis por 2 e 5, que tem que ser divisível por 10, são 10. E mesma coisa para os que são divididos por 3 e 5, que tem que ser divididos por 15, que são 6. Tá? Finalmente, aqueles que são divisíveis pelos 3, né? Tá? Quantos são? São aqueles que são divisíveis por 2, por 3 e por 5. Então eles têm que ser divididos por 30. Então, 100 dividido por 30 dá, arredondado para baixo, dá 3. Tá? Então, pelo princípio da inclusão e exclusão, a gente quer saber a cardinalidade de x menos a união de x1, x2, x3. Isso dá exatamente 100 menos 103 mais 32 menos 3, que vai dar, tem 26 números de 1 até 100, tá? Inteiros que não são divisíveis nem por 2, nem por 3 e nem por 5. E, obviamente, nada simultaneamente, né? Tá tudo contado aí. Tá? Então esse é um outro bom exemplo simples do princípio de inclusão e exclusão. Mais um exemplo. A verdade é que assim, a gente vai ficar vendo agora, daqui até o final, exemplos do princípio de inclusão e exclusão, tá? Porque é assim que a gente vê. O princípio é muito simples, a prova foi bem simples, então agora é só a gente ver como aplicar o princípio da inclusão e exclusão. Claro que os exemplos vão ficando cada vez mais interessantes. Então, imagina agora que a gente tem A e B, tá? São conjuntos finitos, tá? E o A tem cardinalidade A em M, que é maior ou igual à cardinalidade de B, que é N. Tá? Então A tem M elementos, B tem N elementos, e A tem tantos elementos quanto B. Tá? E o que a gente quer agora é determinar o número de funções f de A's em B's que são sobrejetoras. Tá? Legal. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos usar o princípio da inclusão e exclusão dessa vez. Tá? Isso foi um exercício da lista 1. Lá não precisava usar o princípio da inclusão e exclusão, você podia fazer de outra forma, mas vamos usar o princípio da inclusão e exclusão aqui, tá? Vamos ilustrar. Então imagina que o conjunto A tenha lá os elementos A1, A2 até AM, e o conjunto B tem os elementos B1, B2 até Bn. Imagina que a gente define um conjunto S aqui como todas as funções que vão de A para B. Tá? Bom, a gente sabe quanto vale a cardinalidade de S, né? Tá, o número de todas as funções que vão de A para B é exatamente o quê? É exatamente n elevado a m, né? Como a gente
também foi exercício da lista 1, tá. Mas então, bom, dessa vez para J, um conjunto J de índices de 1 até n, né, define aqui o SJ, tá, esse índice J, como se fosse o conjunto das funções que estão aqui em S, tais que, os elementos que estão nesse conjunto J, eles não pertencem à imagem de F. Ou seja, a imagem de F vai até B aqui, e a gente está tirando todos os BJzinhos, tais que o Jzinho não pertence a J. Tá? Teste de sanidade aqui, tá? Se a gente pegar o J aqui, conjunto J maiúsculo igual a 1 só, o índice 1, tá? O conjunto aqui S de índice 1 são todas as funções de A em B, tais que o B, elemento B1, não pertence à imagem de F. Ou seja, para todo Azinho pertencente a A, o F de Azinho é diferente de B1. Tá? E obviamente essa mesma ideia se aplica a todos os demais conjuntos J aqui, né? Tá? Então isso aqui em verde aqui foi só um teste de sanidade. Então vamos ver o princípio da multiplicação. Então qual é o número de elementos que a gente tem em J? Bom, a gente sabe exatamente quantas funções tem ali, né? Tá? Agora nesses SJs aqui. Tá? A gente só está tirando alguns elementos aqui que podem estar em Bzinho. Não está falando nada sobre o quê? Sobre o fato das funções nesse subconjunto SJ aqui serem sobrejetoras ou não, né? Lembra, contar sobrejetoras aqui é o que a gente quer, que é o que é relativamente mais elaborado, digamos assim, né? Aqui a gente simplesmente tirou o elemento do conjunto e está contando o número de funções que agora não tem aquele elemento no conjunto. Então a contagem aqui é extremamente simples, né? É n menos a cardinalidade de j elevado a m. E de novo aqui, sem teste de unidade, tá? O S todo tem, a cardinalidade de S tem n elevado a m funções lá dentro. Tá? Bom, o que a gente quer aqui? A resposta que a gente quer, claramente, é o quê? Bom, fato. A gente quer as funções que sejam sobrejetoras em B. Para todo elemento, para todo J aqui não vazio, a gente está tirando elementos Bzinhos aqui cujo índice tem interseção com J. Então, certamente, essas funções que estão aqui em SJ, do jeito que a gente definiu, elas não são sobrejetoras, né? Ou seja, a gente está tirando, está contando o número de funções não sobrejetoras, que é fácil contar. Tá? Algumas vezes é mais fácil, a gente quer contar uma propriedade, é mais fácil o número de objetos que tem uma propriedade, é mais fácil contar o número de objetos que não tem aquela propriedade, né? Tá? Nesse terceiro exemplo, após um segundo e um primeiro, acho que agora ficou então bem claro o que a gente fez aqui nessa primeira versão do teorema de inclusão e exclusão, né? A gente quer contar uma propriedade, é mais fácil às vezes contar quantos elementos não tem aquela propriedade e em todos os seus possíveis casos, tá? Simples, sem se preocupar com sobreposição, como acontece aqui no diagrama de Venn, tá? E simplesmente a gente usa o princípio da inclusão e exclusão para cuidar dessas superposições aqui, tá? Adequar a cardinalidade. É isso que está acontecendo, né? Nessa primeira versão, tá? Então, obviamente, o que a gente quer é a cardinalidade de S menos a união dos SIs, né? Tá? Quer saber todas as funções que são sobrejetoras, né? Tá? É isso que a gente está tirando aqui. Então, bom, o que a gente quer aqui? Ou seja, todas as funções de A, B, que não deixam nenhum elemento B de fora, tá? Da imagem. Então, como para I diferente de J, eles são disjuntos, tá? O princípio da inclusão e exclusão pode ser usado para lidar com essas interseções de forma suave, digamos assim. Tá? Então a resposta é simplesmente o quê? Aplica o princípio da inclusão e exclusão, vai te dar exatamente aqui a J contido em todos os subconjuntos de N, de menos 1 até J, cardinalidade desse J, que a gente sabe que vale exatamente N menos a cardinalidade de J elevado a M, tá? E aí, bom, de quantas formas a gente consegue selecionar esse conjunto J aqui? N tomado JJ, né? Tá? Então, de J indo para 0 até N, tá? Isso aqui, menos 1 elevado a J, N tomado JJ, de N menos J a M. Isso aqui é a mesma coisa que J igual a 0 até N, menos 1 a J, N menos J, N menos J a M. Tá? Essa aqui é a forma que o pessoal usa para
lembrar da relação, tá? E fato interessante, observe que se o m for menor que o n, o lado direito aqui vai ser igual a zero naturalmente, tá? Então dá para remover a a hipótese que a gente teve aqui no começo que o m tem que ser maior ou igual a n, tá? Isso aqui vale para qualquer m e n. Conta exatamente o número de funções sobre vetores, tá? Legal. Uh, quarto exemplo também interessante, simples, mas interessante. De quantas formas as 26 letras do alfabeto, tá? A gente pode permutar as 26 letras do alfabeto de forma que nenhum dos padrões tan, log, sum e prod ocorra. Ou seja, a gente quer lá, tem o conjunto A, vamos chamar aqui de alfabeto, tem lá as 26 letrinhas, tá? De A1, A2, A3, isso aqui não é X, eu tinha dado o nome de X antes, mas aí eu mudei o nome do alfabeto para A. Ah, não, tá certo, estava certo, peraí. Tá, porque, desculpa, esquece o que eu falei, porque X é o conjunto de todas as permutações sobre o alfabeto. Não, tá certo. Então, eu tinha realmente mudado o nome de A aqui, mas X é o conjunto de todas as permutações. Tem 26 símbolos em A, então as permutações sobre todos os símbolos de A, a gente sabe que é 26 fatorial. Tá? Imagina lá que a gente tem P, a sequência tan, log, sum e prod, tá indexada de 1 a 4, só para ficar fácil escrever. E para cada padrão que a gente quer, bom, como é que a gente lida com isso aqui? Então, observa uma característica desses padrões aqui, é que eles não têm letras em comum, né? Tá? Todos eles são disjuntos nas letras. Então, tudo funciona. Na verdade, agora que eu estou vendo aqui que o log e o prod tem uma letra em comum, né? Então não tinha prestado atenção nisso assim. Então eu vou, peraí. Vamos botar, imagina que isso aqui era outra coisa, então vai. Read. Tá, agora volta a funcionar. Vocês vão ver que isso aqui não é o que realmente... isso não causa problema, é só para deixar as contas mais simples. Vocês vão ver que a extensão é trivial. Então, para ir pertencente de 1 até 4, ou seja, imagina que xi é o conjunto das permutações que não contém o padrão i. Tá? Como é que a gente lida com o padrão? Bom, o padrão, essas letrinhas vão aparecer lá dentro nessa sequência, né? Então, a forma ideal de fazer isso é substituir, assim, colocar o próprio padrão como se fosse um símbolo do alfabeto e remover os símbolos do alfabeto que formam aquele padrão. Tá? Então, a gente também definiu aqui os conjuntos A1, A2, A3 e A4 como tan, log, sum, e o prod agora aqui virou pred, vai. Ok. E aí, bom, se xi é o conjunto de todas as permutações, então, que tem o quê? Que tem o pi como um símbolo, mais todos os símbolos que estão em A, menos as letrinhas em A que aparecem aqui no padrão. Porque aí não tem chance de você fazer o padrão inadvertidamente, né? Tá? Então, o pi é tratado como um símbolo. Então, a gente sabe que o número de elementos que estão em xi é igual a quê? Igual a 1, que é mais o padrão, mais a cardinalidade do alfabeto, menos o número de símbolos em AI, resolve essa conta fatorial. Tá? Aplicando o princípio da indução da inclusão e exclusão. Desculpa. Então, quanto é a cardinalidade x1, x2 e x3? 24, né? Porque todos eles têm... A gente coloca um símbolo. Então, de 26 vai para 27, mas aí tira 3 letrinhas, 3 símbolos, volta para 24. O pred tem 4, então fica um 23 aqui, né? Tá? Então, até escrevi aqui que eles não tinham símbolos em comum, e aí não tinha prestado atenção direito. Aí, se eles tiverem símbolo em comum, bom, aí simplesmente você vai ter que contar com um pouquinho mais de detalhes. Tá? Você vai ver que isso é tão simples quanto. Bom, e aí quando a gente tiver a interseção de 2? Bom, para i menor que j, vai de entre 1 a 4. Aí você considera dois símbolos, né? Mais a união do a menos a união dos dois símbolos. E foi aqui que eu usei o fato que eles não tinham a mesma letrinha, né?
tá? Que eles não tinham símbolos incomuns. Senão você tem que mudar um pouquinho as coisas aqui, tá? E aí, bom, segue essa fórmula simples aqui, e a gente obtém, então, que a gente tem 22 fatorial e 21 fatorial, tá? No número de casos. Que é 3 e 3 ou 3 e 4. Quando eu tenho 3 interseções, de novo, põe os 3 padrões, remove o número de símbolos, que são as letrinhas, e faz o fatorial. Tá? 20, 19, aqui tem para 3, né? E aqui com 4, então usa todo mundo, 17 fatorial. Então a resposta no final está aqui em função dos fatoriais, tá? Eu não fiz os fatoriais, mas é exatamente, são todas as permutações que não tem nenhum desses xis acontecendo aqui, né? Não acontece nenhum padrão. Então dá 26 fatorial menos a soma do 3, 24 fatorial mais 26 fatorial, mais a soma de 3, 22, mais 3, 20 fatorial, menos o 20 fatorial, 19, 17, 3 vezes 19 fatorial, né, mais o 17 fatorial. Se você fizer a soma aqui, você vai saber exatamente quanto a gente obteve aqui, tá? O mais interessante aqui não são exatamente os padrões que a gente usou, tá? Mas que é uma aplicação do princípio de inclusão e exclusão, mas sim como a gente trata os padrões nas permutações, né? Ou seja, pega o padrão que você quer e simplesmente considera como se ele fosse um símbolo para ser permutado e remove os símbolos atômicos que constituem aquele padrão. Tá? Então, a partir de agora, SUM, por exemplo, vira um padrão. Tá? E S e o M deixam de ser símbolos, digamos assim. Tá? E o mesmo vale para todos os outros. E se eles têm símbolos incomuns, basta na hora de fazer as subtrações aqui você fazer as subtrações corretas. Tá? Não tem nada demais. Um quinto exemplo, vamos ver, esse aqui também é interessante, vai. Esse aqui, no fundo, é uma extensão do teorema do princípio de inclusão e exclusão que a gente fez, que é útil conhecer, tá? É útil saber. Então, imagina agora que a gente tem A1, A2, AN, conjuntos também não necessariamente distintos, tá? Isso aqui fazem os nossos xis, né? Eu podia ter até posto como xis aqui, mas botei como A dessa vez. Então, dado um conjunto de índices I, contido em N, quantos elementos pertencem a todos os conjuntos AIs com índice Izinho em I, e não pertencem a nenhum dos demais? Ou seja, em nenhum A índice K com K pertencente ao conjunto de 1 a N, menos os elementos que estão em I. Alguma ideia? Observa o que? A gente pode observar de cara que o primeiro teorema que a gente provou, do princípio da inclusão e exclusão 1, ele dá a resposta para quando o conjunto I for igual a vazio, né? Tá? Então o que a gente quer é estender aquele cara, tá? E a resposta é a soma para todo conjunto de índices J que contém o conjunto de índices I, tá? De menos 1 elevado à cardinalidade, que é o conjunto J, o número de elementos em J, menos os elementos que estão em I, né? Tá? Somando a cardinalidade do AJ. E isso, claro, que precisa de uma prova, né? Isso aqui não cai do céu. Bom, como é que funciona isso? Define então o X como se fosse a interseção dos AIs para todo I em I. Tá? Lembra, a gente quer saber quantos elementos estão em todos os AIs. Então define, esse aqui é o nosso conjunto X. E define aqui um conjunto BK como se fosse a projeção de X em AK. Tá? Que são aqueles que a gente quer que eles não estejam em nenhum deles. Tá? O que a gente quer determinar é o número de elementos que estão em X que não pertencem a nenhum, que não pertence a nenhum desses BKs, né? Tá? Essa é a ideia. E aí basta usar o próprio princípio da inclusão, exclusão. Tá? A gente vê que o que a gente quer, então, são todos os elementos em K que estão em N menos em I, da interseção desses BKs. Tá? Isso aqui dá exatamente a interseção para todo Izinho pertencente a K união I, tá? Que é da definição, né? E que isso aqui dá exatamente a hora que você vai ver que o que você está somando aqui para todo K pertencente a subconjunto de N menos o I, e aí você está pegando o K e aqui ainda adicionando ao I, então no fundo você vê que, olha, você só quer todo subconjunto J que contém o I, e você está multiplicando pelo sinal de acordo com a cardinalidade que você tem de índice J menos I, dos elementos que estão em AJ. Tá? E o resultado fecha.
tá? É uma extensão simples, mas é bom conhecer, tá? Às vezes isso é útil. Ó, exemplo 6, função de Euler, tá? Vamos fazer um pouco de teoria dos números aqui. Então imagina que n, que é um inteiro positivo, ele é o produto de potências ele é um produto de potências de primos, tá? Então os pi's aqui são primos e os a's aqui são só, inteiros positivos, que são os expoentes, tá? E os primos obviamente são distintos, tá? Ou seja, o lado direito é só a fatoração em primos do lado esquerdo, né, o n. E aí denota por φ de n, essa é a função de Euler, né, φ de n, é o número de inteiros que estão em Ks, né, que estão entre 1 e n, tá, tais que os inteiros K são coprimos com relação ao n. Ou seja, o MDC de n com K é igual a 1. E a gente quer saber quanto vale o φ de n, tá, quanto vale a fórmula. Como é que a gente calcula a função de Euler? Várias formas de fazer isso, tá. Uma delas simples, princípio de inclusão e exclusão, tá. Então quem faz o papel do x aqui? Todos os índices de 1 até n. E aí para 1 i de 1 até r, né, tá, porque a gente tinha aqui o quê? A gente tinha r primos, digamos assim. Não assim não, a gente escreveu como r primos, tá. Define o xi aqui como se fosse um m de 1 até m, tal que o pi divide o m. Tá? Ou seja, são todos os números m naquele intervalo, tal que são divisíveis por aquele primo. Tá? Bom, agora acabou, né? Só usar o princípio do inclusão e exclusão, a versão 1. Então, a função de Euler é simplesmente exatamente o quê? São todos os elementos que estão lá em x que não são divisíveis por esse cara aqui. Por quê? Porque eles têm que ser coprimos, né? Se eles são coprimos, eles não podem ser divisíveis. E, bom, quem vai dividir aqui são os primos, obviamente, né? Tá? Então, a gente está tirando todo mundo que os primos dividem. Tá? Então, isso aqui, aplicando o teorema, é simplesmente a soma para os índices i de 1 até r, menos 1 elevado à cardinalidade de i, xi. E, bom, quanto vale aqui a cardinalidade de xi? Tá? Quanto vale esse cara aqui? Quanto vale esse cara aqui? A interseção é o quê? São exatamente o produto do quê? A interseção dos xis, né? Mas a interseção dos xis significa que são todos divisíveis por pi aqui, né? Pi por m, pi divide m, pi divide m. Então isso aqui vai dar exatamente o quê? Vai dar o produtório para indo de 1 até i, de 1 sobre pi, né? E o n aqui em cima, porque o pi divide o n, tá? Tuc no final. E, bom, não é difícil perceber o que aqui, que esse n pode sair em evidência. Então a gente vai ter a soma aqui de menos 1 a r pelos produtos dos primos, tá? Então isso aqui a gente pode simplesmente representar como o produtório de 1 até r de 1 menos 1 sobre pi, tá? Que o resultado fecha, tá? Os detalhes dessa última passagem aqui não tem nada muito complicado, mas eu vou deixar para você pensar um pouquinho. Por quê? Porque vai ficar um pouco mais claro o que a gente fez aqui num vídeo posterior que vem aí em breve, tá? Mas isso aqui é um resultado bem simples. Tá? Quando a gente vê funções geradoras, aí isso aqui vai ficar extremamente claro. Um teorema interessante que eu vou enunciar aqui, a prova fica como exercício, tá? Que se você pegar a soma dos divisores de n e calcular a função de Euler de d, desses divisores, é exatamente igual ao próprio n, tá? E esse teorema aqui é muito útil na hora da gente estabelecer a função de Möbius e o inverso da função de Möbius, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora. Mas tenta fazer um bom exercício. Isso aqui era só para mostrar mesmo a princípio de inclusão e exclusão como exemplo. Tá. Exemplo 7. Exemplo 7 é interessante também. Tá, o exemplo 7 aqui é semi-exemplo, porque ele está na lista, é uma questão da lista 2. Tá? Então, a prova você tem que fazer está na lista 2. Tá? Mas eu resolvi falar dele aqui porque eu quero falar de outros aspectos. Tá? Então, lembra que uma permutação é simplesmente um mapeamento objetivo do conjunto de 1, 2 até n, nele mesmo, né? Ou seja, como a gente tem um f lá de n em n, f objetora. Tá? Isso é uma permutação. A gente diz que um índice i desse conjunto de 1 até n, ele é um ponto fixo, tá? Da permutação f, se o f de i é igual a i, ou seja, a permutação para aquele elemento leva ele nele mesmo. Tá? Então, bom, a permutação identidade, ela tem n pontos fixos, né? Tá? A permutação reversa, ela tem o quê?
ela tem um ponto fixo se o n é ímpar, né, 0 se o n é par, tá. E aí, bom, outras computações têm outros pontos fixos. Bom, ou não, por quê? O que a gente está definindo agora aqui é o quê? Um desarranjo, tá, a gente chama de desarranjo, é uma permutação que não possui pontos fixos, tá. Então, por exemplo, eu acabei de falar para vocês, e é fácil checar que a permutação reversa, para de 1, 2 até n, né, se essa aqui fosse de 1 a 2 até n, ela sua composição reversa, tal que o n é par, ela é um desarranjo, ela não vai ter nenhum ponto fixo, tá. A gente sabe que tem n fatorial permutações para o conjunto de 1 a 1 até n. E a gente quer saber quantas delas são desarranjos. Bom, aí você vai lá, faz as contas, prova é o exercício da lista 2. Já estava claro da lista 2, ou lista 2 ou lista 3? Acho que lista 3, né. Aqui acho que eu me enganei, aqui acho que é lista 3. Tá. Ah, bom, a lista 3 já estava claro que ela ia tratar sobre princípio de inclusão e exclusão, então você já imaginava que era isso que você ia usar lá, e aqui está a forma. Tem mais de uma forma de resolver isso, tá? O princípio da inclusão e exclusão é o que eu estou esperando de vocês lá. A fórmula é simples, tá? Ou seja, o número de desarranjos para n é n fatorial vezes a soma de 0 até n, de menos 1 elevado a i sobre i fatorial. Tá? Isso aqui é a resposta. Você vai ter que provar isso aqui lá. Bom, o que eu quero fazer com vocês aqui é note que o d de n, então, é menor do que o n fatorial sobre o e, né? Tá? Bom, porque do que a gente está falando aqui? Bom, lembra lá qual que é a aproximação da função e elevado a x em torno de zero pela expansão de Taylor. Tá? Vai dar 1 mais x quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, né? Mais x a 4 sobre 4 fatorial, mais lá, a de infinito, né? Tá? Então isso aqui não é difícil ver o quê? Que quanto vai então valer o e elevado a menos 1, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 menos 1, mais o quê? Mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial, e assim vai, né? A de infinito. Que é exatamente o que a gente tem aqui, né? Nesse lado direito aqui. Tá? Só que aqui ela é truncada em n, né? Então ela é menor. Então o d é menor que n fatorial, o número de desarranjos é menor que n fatorial sobre e. Então, portanto, a probabilidade de a gente pegar uma permutação qualquer de 1 até n ser um desarranjo é n fatorial sobre e dividido por n fatorial, que é 1 sobre e. Ou seja, que é menor que 0,3679. Ou seja, algo em torno de 36 a 37% das permutações de n fatorial são desarranjos. Tá? É isso que a gente obtém aqui. E isso sugere uma outra prova, né? Tá? Ou seja, isso sugere que, bom, a gente consegue provar esse mesmo resultado aqui, tá? Utilizando um argumento probabilístico, tá? Que não passa nem perto da inclusão e exclusão. Mas isso a gente vai fazer mais para frente, era só para deixar o gancho aqui, tá? E também para mostrar para vocês uma interpretação probabilística interessante que aparece aqui. Pulei alguma coisa? Não. Tá. O exemplo 8. O exemplo 8 é interessante, tá? Ele é um exemplo que, no fundo, é mais interessante a gente enunciar como um teorema. Então, imagina que a gente tem lá duas funções f e g, que vão de 2 a n a r, né? Ou seja, dos power set de 1 a n, atribuindo valores reais, tais que a função g em S ela é simplesmente a soma da função f em todos os subconjuntos T de S. Tá? Então, como se... Isso aqui, depois que a gente falar de ordem, vai ficar mais interessante ainda. Né? A gente pega um subconjunto aqui e a gente tem todos os subconjuntos que são partes dele, a gente está fazendo as somas em f para obter o valor aqui em g. Tá? Então, essa é a definição de g. O que a gente está mostrando aqui é que, olha, a gente consegue inverter a relação e consegue descobrir o valor de f baseado no valor de g. Tá? Então, se a gente tem o valor de g, que é dado pela soma de f, a gente consegue calcular o valor de f baseado pela soma de g. Então, seja, é uma inversão do papel das funções aqui. Tá? Isso aqui vai ser bem útil
mais para frente para a gente. Então, f de S é simplesmente a soma em t contida em S de g de t menos 1 elevado a cardinalidade de S menos t. Tá? O que isso representa? Bom, eu já basicamente falei, mas eu deixo para vocês pensarem um pouco mais. Tá? Então, bom, vamos fazer uma prova rápida disso. Então, bom, quem é o f de S? O f de S é essa relação que a gente tem aqui, né? Que a gente quer mostrar. Tá? Isso aqui vale. Tá? Então, bom, substitui o valor do G de T aqui dentro, porque isso é o que a gente tem. Tá? Então, faz a substituição ali e vê o que realmente acontece. Bom, a gente tem então que a gente fica com a soma de U subconjunto de T, subconjunto de S, de F de U menos 1 elevado a cardinalidade de S menos T. Tá? Chama isso de estrela. Ou seja, para cada U em S, tá, o valor de F de U, ele ocorre sempre que o U é subconjunto de T, que é subconjunto de S. E ele ainda está multiplicado por menos 1 elevado a cardinalidade de S menos T. Tá? Bom, quanto vale a cardinalidade de S menos T? Não é difícil perceber o quê? Que, bom, o número de subconjuntos T, tais que o S menos T é igual a uma certa cardinalidade de I, é determinado pelos elementos em S que não estão em T, né? Óbvio. E T tem que conter U. Tá? Então isso é igual a S menos U tomado I a I. Né? Porque no fundo quem está sumindo aqui são os elementos de T. Assim o F de U ocorre quantas vezes no lado direito dessa expressão? De novo, a gente está mostrando quanto lado esquerdo é igual ao lado direito. A soma, para I de igual a zero até cardinalidade de S mais U, menos 1 elevado a I, ao princípio de inclusão e exclusão aqui de novo, de S menos U, tomado I a I. Bom, isso, só que esse princípio de inclusão e exclusão aqui é exatamente quem? Isso aqui é exatamente o teorema do binômio, né, de Newton. Então isso aqui dá menos 1 elevado a menos 1 elevado a S menos U, cardinalidade. Tá? E quanto dá isso aqui? Bom, se o S for diferente de U, isso aqui obviamente dá zero, a base dá zero. Tá? Agora, se o S menos U, cardinalidade, for zero, ou seja, eles forem únicos, iguais, então isso aqui é zero elevado a zero, que é 1. Né? Ou seja, a contribuição do lado direito aqui, ela ocorre uma única vez. Quando o quê? Quando U é igual a S. E isso é exatamente o que a gente tem no lado esquerdo, né? Então o resultado fecha. Tá? Então esse foi um segundo exemplo que vocês devem ter visto dessa história de fazer uma prova combinatória entre o lado esquerdo e o lado direito, né? Enquanto a gente está provando extensões ou aplicações do princípio de inclusão e exclusão. Tá? É bem comum. Vamos falar de uma pequena extensão agora, tá? Que se você já ouviu esses termos, tudo bem. Se você não ouviu, não tem problema, tá? Só guarda eles lá na sua cabeça que talvez você os veja num curso e mais para frente, se a gente precisar, a gente define eles direitinho, tá? Então a questão é a seguinte, sempre que você tiver uma sequência de conjuntos xis aqui, tá? Que eles forem membros de uma álgebra ou de uma sigma álgebra, tá? Esse é o ponto sobre x, e que a gente tem que uma função f do conjunto das partes de x em R, tá? É uma função que seja mensurável, no caso o Lebesgue mensurável, se a gente tiver em sigma álgebra, tá? Isso é uma medida. A gente tem que o princípio de inclusão e exclusão ele pode ser usado como? Tá? Em vez da gente usar a cardinalidade, a gente pode aplicar a função nos elementos do conjunto. Tá? A cardinalidade é apenas uma função que é mensurável que a gente estava usando. A gente pode usar outras funções mensuráveis. Tá? E isso aqui é exatamente a forma do princípio da inclusão e exclusão versão 1 que eu apresentei para vocês, só que com uma função mensurável sobre uma sigma álgebra agora em vez da cardinalidade. Tá? E o que a gente estou querendo falar com vocês é que é óbvio que a gente pode pensar em várias funções, mas aquela função que a gente primeiro pensa é que, bom, então essa função f pode ser uma medida de probabilidade. E isso é extremamente útil, tá? Então, e talvez alguns de vocês já tenham até visto o princípio da inclusão e exclusão acontecer quando você está contando probabilidade de eventos. Tá? Porque a gente sabe que eventos são subconjuntos do espaço amostral, né? Só que lá a gente não tem a cardinalidade, a gente tem uma função uma medida de probabilidade, que é a função que a gente está usando. Tá? Então isso aqui é a ligação
com teoria da probabilidade básica, tá? Isso. Então eu não vou fazer um exemplo aqui agora com vocês, mas a gente vai fazer mais para frente, tá? E talvez eu ponha um exercício na lista, na outra lista ainda. Tá, mas é bem simples de lidar com isso. Ah, finalmente, antes da gente deixar essa parte e terminar esse vídeo, vou falar da desigualdade de Bonferroni, tá? Bom, o que a gente percebeu sobre o ensino da inclusão e exclusão? Ele envolve a soma de 2 elevado ao cardinalidade de x termos, né? Ou seja, o número exponencial de termos. Então, desde que a gente saiba a cardinalidade das interseções de um número exponencial de termos, a gente consegue calcular exatamente o valor que a gente quer. Bom, 2 elevado à cardinalidade de x termos pode ser muito termo. O que acontece se a gente truncar a soma? Ou seja, a gente não sabe o valor todo da soma, mas a gente sabe até um certo valor. Depende da paridade que a gente escolhe para o truncamento. Tá? Então, bom, com o setting que a gente tinha antes, né? x1, x2, xk, subconjunto de x e a interseção de x sobre conjunto de índices, o próprio x e o hífen vazio, ou a interseção deles em caso contrário. Para cada L maior ou igual a 2 par que a gente escolher, a gente tem que a união. Tá? Estou colocando aqui na forma mais usual do Bonferroni, que é o que a gente chamou do teorema de inclusão e exclusão, forma 2, né? A união dos AIs, tá? Ela é maior ou igual à soma para J indo de 1 até L, L aqui par, né? Tá? Da J mais 1 soma para I igual a XI, e é menor ou igual para J indo de 1 até L mais 1, e aqui o L fica ímpar, né? Tá? Então, a desigualdade de Bonferroni é uma coleção, né? Para cada L maior ou igual a 2 par, a gente estende os números pares, eles são limitantes inferiores e os números ímpares são limitantes superiores, tá? E bom, o que acontece aqui, eu botei aí, o que acontece então quando o L maior ou igual for ímpar, né? Maior ou igual a 1. E eu já basicamente respondi isso aqui. Tá? As desigualdades aqui vão se inverter, né? Tá? Então, se o L for ímpar aqui, então isso aqui vai ser maior ou igual e com par vai ser menor ou igual. Tá? Então, a prova aqui das desigualdades de Bonferroni ficam como exercício. Tá? E isso aqui é bem fácil a gente ver, que foi o que eu falei lá do começo dos exemplos, né? Tá? Que eu tinha feito lá atrás. Exatamente aqui, né? Tá? Isso aqui, quando a gente colocou, já estava dando a ideia de Bonferroni que ia aparecer, né? Então, soma aqui para... Isso aqui é um número ímpar de interseções, né? Ou seja, tá, a gente só tem um singleton aqui, tá? O zero interseções, mas tem um elemento envolvido, então é maior ou igual. Quando envolve 2, fica menor ou igual. Quando envolve 3, vai ficar maior ou igual. Quando envolve 4, menor ou igual. Aqui no caso foi igual porque a gente só tinha 3 elementos, tá? A gente só atinge a igualdade quando soma o quê? Quando soma todos os... A, 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 todas as possíveis parcelas, né? Seria 2 elevado a x menos 1. Que aqui no fundo, talvez aqui no final, eu devia ter posto que era a ordem, né? Tá, então, no fundo, a verdade aqui é que a gente tem menos 1 termos, né? Porque o vazio a gente não está incluindo ali, naquele caso. Tá, então, é da ordem daquilo. Mas então isso aqui vale a pena provar, e a prova é bem simples. E desigualdade de Bonferroni, às vezes, é para mostrar que, olha, a gente não está tão distante, ou está muito distante, contando apenas algumas interseções. Tá? Tem algumas aplicações interessantes, mas a gente não vai fazer isso agora. Por enquanto, então, de princípio de inclusão e exclusão, acho que o vídeo que eu queria fazer com vocês era esse. E tem alguns exercícios igualmente simples na lista 3. E talvez venha um ou outro ainda na lista 4. Ainda vou pensar. Ok? Bom, como sempre lá, dúvidas ficam então para a sessão de atendimento. Abraços a todos e bom estudo.